Amém, graça e paz. A minha experiência de hoje foi que a apóstola veio ministrar em mim, mas quando ela veio ministrar em mim, amados, eu já estava sentindo a presença dos anjos. E quando ela veio falar comigo, eu nem respondia, porque eu estava tão sentindo a presença do Senhor que eu não queria parar. Aí eu só respondia balançando a cabeça. E eu querendo lá, e eu começava a chorar. E quando eu comecei a ver, amados, um anjo assim muito grande mesmo. E ele brilhava. E eu olhava assim, meus olhos ardiam quando eu tentava olhar o rosto, eu não conseguia ver o rosto dele. E quando ele vinha se aproximando, ele parecia que ele se diminuía assim para poder chegar ao meu tamanho, para me levar em experiência. E ele se apresentava para mim e falava que ele ia me ajudar. E ia me ajudar porque ia vir grandes desafios e ele que ia me ajudar. E eu não ia cair, porque ele ia estar comigo. Aí quando ele segurava na minha mão, aí parecia que ele só esperava um comando, e eu sentindo, e eu começava a chorar, mas foi uma coisa muito tremenda, foi uma coisa que eu nunca tinha sentido. E ele segurando na minha mão, e minha mão começava a ficar muito gelada. E eu sentia aquele gelado vindo para o meu corpo todo, e parecia que eu estava desfalecendo. Aí eu falava bem assim, eu perguntava, eu já vou morrer. Ele falou, não, tu vai em experiência. E quando meu corpo começava a gelar, mas esse coisa começava a pegar fogo. E eu lá, e eu falando em línguas, e quando eu ia, ele me levava até o céu. E quando chegava lá, ele me dava uma aula. E chegava na hora, ele falava assim pra gente começar. Ele sentava e a gente conversando, pra gente começar, eu vou ler um versículo para você. O versículo, ele falou sim. E você vai decorar ele, para você falar lá, porque o que eu vou falar aqui é para te passar para a igreja. E ele falava um versículo para mim lá em Mateus 15, 5. Mas vos dizeis, qualquer que disse ao pai, à mãe, a oferta ao Senhor, que poderás aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o seu pai nem sua mãe, assim invalidar-te pela vossa tradição e mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando-se a multidão, disse-lhe, ouvi e entendi. E que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. E isso é que contamina o homem. Então, acerca-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabei que os fariseus ouviram estas palavras e se escandalizaram. Ele, porém, respondeu e disse, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aí, deixa-os são condutores, cegos, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E quando ele falava isso para mim, amados, eu me arrepiava todinha. E ele falava bem assim, a obediência não é só obedecer o que os outros falam, mas sim me obedecer a mim, o Senhor, ele falava para mim. E ele falava bem assim, para você acha que você está me obedecendo, mas o que adianta você pensar que está me obedecendo e não está obedecendo os seus pais, ele falava para mim. E ele falava bem assim, eu não estou falando só para você, mas eu estou falando para a igreja, que muitos pensam que estão me agradando, mas estão fazendo coisas erradas na terra. Eu não me agrado disso, ele falava para mim. E o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Então vigia muito no que você fala, ele falou para mim. Então ele falou bem assim, eu vou te dar, o Senhor te deu um dom de discernimento, então tudo que você for falar, pense antes. Porque o inimigo só quer uma brecha e às vezes pelo seu falar o inimigo encontra uma brecha em você. E eu me arrepiava todo dia mais e eu começava a tremer lá no céu e eu sentada ouvindo o que aquele anjo estava falando. E ele falava bem assim, agora eu vou falar sobre a firmeza. E ele falava bem assim,
vocês acham que firmeza é tratar outras pessoas com ignorância. Não é assim a firmeza. Firmeza é aquilo que você acredita. E não vai deixar ninguém contrariar o que você acredita. E você vai ser firme no que o Senhor mandou você fazer. Não é tratar com ninguém com ignorância. Aí eu olhei assim para onde eu falei, eu peço perdão, porque às vezes eu trato pessoas com ignorância pensando que eu estou sendo firme. Aí ele falou, para você entender mais eu vou te dar exemplos. E ele me mostrava que a firmeza não é uma coisa ruim. Eu pensava que era ruim, porque eu tinha medo de magoar as pessoas. E ele me mostrava que através de pessoas, que as pessoas sendo firmes com as outras pessoas entenderam aquilo e estão na presença do Senhor. E ganhando vidas. E o Senhor fala para mim que através da minha firmeza eu ia estar ganhando vidas. E Ele fala para mim que não ia deixar eu olhar para trás, mas sim olhar só para frente. E que não era para me voltar e cometer os erros lá de trás, mas sim só olhar para frente e tentar acertar. E Ele falava algo para mim muito interessante, amados, que falava para mim bem assim: o que determina o teu futuro hoje é o que você vai fazer a partir de agora, que vai determinar teu futuro lá na frente. E eu ficava olhando assim, ele falou bem assim, eu não vou te mostrar teu futuro agora, porque eu vou ver o que você vai fazer para determinar o lá na frente. E ele falava para mim que ele ia me ajudar, mas também ia ter que partir de mim. Partir de mim o que eu ia fazer? E ele falava para mim que ele ia dar mais uma oportunidade para mim. E eu estava em prova. E eu tinha que passar nessa prova. E ele falava bem assim para mim: então, vigiai, orai e se santificar. Porque os únicos que estão lutando para a salvação de vocês são vocês mesmos. E ele falava para mim. E quando amados, ele me fazia ter um grande temor pela minha salvação. E ele me mostrava grandes maravilhas. Ele falava: é isso que tu vai perder por pouca coisa. Tudo isso que eu tenho preparado para vocês, e você vai perder por pouca coisa que você não quer renunciar, que eu mando você fazer e você não quer obedecer. Olha o que eu tenho preparado. E eu vi, amados, assim, as borboletas falando a coisa mais linda, amados. E eu falava para o Senhor que eu não ia perder por nada aquilo mais. E eu ia me esforçar. E o Senhor falava para mim que os planos dele não são os planos do homem. Que os planos dele é grande e não são os planos do homem. Ele fala: os meus pensamentos não são os pensamentos do homem. Pense nisso, ele falava, e reflita a partir de hoje. E as outras coisas são bem pensadas, e foi essa a minha experiência. Graças e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é a apóstola Ellen Janaína, aqui da Shalom Manaus, né? E eu quero iniciar essa experiência com um versículo bíblico que está no livro de Mateus, capítulo 15, do versículo 3 em diante. Mateus 15, 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta aos senhores que pedires, aproveitar de mim, esse não precisa honrar, e nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento do Senhor. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. E chamando assim a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. Amém, queridos? No versículo 11 ele diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Que aí está, amados irmãos,
mais uma experiência dessa campanha de guerra, desses 21 dias de guerra aqui na Igreja Shalom, da jovem Lili. E é uma experiência que ela teve com o Senhor de tratamento pessoal, onde o Senhor falava sobre a questão de honra, né? A pai e mãe, honrar a Deus sobre todas as coisas. Também engloba que, como princípio, honre a seus pais. Então, quando tem muita gente achando que está fazendo as coisas certas da maneira errada, né? Quantos filhos aí que estão envolvidos na obra do Senhor, eles acham que está tudo certinho, mas são rebeldes, desobedecem pai e mãe, não dão crédito para as instruções dos seus pais e acham que está tudo bem com eles, que está tudo certo. Então, foi uma experiência muito forte que o próprio Deus, né, tanto ensinou para ela como é que tem que ser, quanto transmitiu o recado para essa geração. E são essas coisas maravilhosas que estão acontecendo aqui na nossa igreja, e eu fico feliz porque é o Senhor ensinando a juventude a ser um cristão autêntico, verdadeiro, um crente de doutrina, que não vive embaraçada com as coisas dessa vida. Então o Senhor está doutrinando o seu povo da maneira dele, irmão, dentro de princípios bíblicos, né? E isso é um pouco do que o Senhor tem feito, e eu fico maravilhada com essa experiência que foi muito forte, uma experiência de tratamento para ela, de tratamento para a juventude, para todos. E nós vimos o Senhor, a mão do Senhor operando, né? Isso que Deus tem feito, levantando uma geração de jovens escolhidos, diferencial para uma grande obra. Amém? E esse é o recado que fica da jovem Lili. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu quero orar por você agora. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu quero te apresentar este momento, Senhor, de intimidade com Deus, um momento em que o Senhor, eu quero declarar que tudo isso que o Senhor tem ensinado, tem reivindicado, se cumpra na vida da tua igreja. Amém? E que Deus siga os abençoando mais e mais, Senhor, em nome de Jesus Cristo, quebrando toda a fortaleza, cadeia de rebeldia, de insubmissão, Senhor, e de desobediência, que se levante uma geração de jovens cheios do teu Espírito, jovens abençoadores, jovens obedientes, jovens tementes a Deus, jovens fiéis ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, por este privilégio de te servir, por essa linda obra que o Senhor tem feito aqui no nosso ministério, que está alcançando os 4 cantos da terra. Amém. Glória a Deus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco a vitória.